Livro do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Marcos, no seu capítulo 14, versículo 12 ao versículo 16, nós vamos estar lendo estes versículos. Aleluia, glória a Deus. Os irmãos que não tiverem, Bíblia, podem estar acompanhando aí no monitor, amém? Diz assim o texto sagrado: e no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, disseram-lhe seus discípulos: onde queres que vamos fazer os preparativos para comeres a Páscoa? No versículo 13: então enviou 2 dos seus discípulos, dizendo: quem enviou, irmãos? Jesus. Ide à cidade, e vos sairá ao encontro um homem trazendo um cântaro de água. Segui-o e dizei ao dono da casa onde ele entrar: o mestre pergunta: onde é o meu aposento, no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um espaçoso cenáculo, mobilado e pronto. Ali fazei os preparativos. Saíram, pois, os discípulos, foram à cidade, e chamando tudo e achando tudo como Jesus lhe tinha dito, prepararam a Páscoa. Amém? Podeis assentar em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Deus é maravilhoso, a palavra dele é eficaz, é alimento para a nossa alma. Feliz é aquele que é alimentado pela palavra de Deus. E esse texto ao qual o Senhor nos deu para esta manhã, é um texto ao qual Jesus, ele vai até Betânia, e já próximo, 2 dias faltando para chegar a Páscoa. A Bíblia diz que Jesus ali, ele estava ali na casa de um certo Simão, o leproso, que chamou ele para entrar em sua casa. E a Bíblia diz que ali Jesus já estava sendo ungido, Jesus já estava sendo embalsamado, preparado para a morte que estava próximo a chegar para ele. Foi um tempo de festa, um tempo festivo, onde os judeus celebravam a Páscoa. Páscoa não é coelho, irmãos. A Páscoa é, aleluia, a comemoração, a ressurreição de Cristo. Tem muitos cristãos que comemoram a Páscoa de forma errada, de forma sem ter o conhecimento do real fundamento do que é a Páscoa. A Páscoa não é coelho, a Páscoa é o cordeiro, a Páscoa não é o chocolate, a Páscoa é o sangue de Jesus que foi vertido na cruz do Calvário, aleluia, para nos perdoar dos nossos pecados, aleluia. E a Bíblia diz que Jesus agora, ele estava ali em Betânia, e ali, quando ele é recebido na casa de Simão, leproso, a Bíblia diz que, aleluia, ali chega uma mulher por nome Maria Madalena. Ela vai ali fazer um ato que talvez muitos ali desfizeram, aleluia, não se agradaram do que ela fez, do ato que ela tinha feito. Ela pegou ali um vaso de alabastro, aleluia, quebrou aquele vaso
e derramou sobre Jesus, aleluia. Mas eles não entenderam, eles acharam que era um desperdício. Eu quero dizer para você que tudo que você faz para a obra de Deus, no reino de Deus, não é desperdício, é ganho, aleluia. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que muitos não gostaram da atitude dela, mas o Senhor falou: olha, ela está fazendo algo em memória de mim, aleluia, e tudo que ela está fazendo vai ficar registrado na memória da pregação do Evangelho. Aonde chegar a mensagem do Evangelho, vai ser lembrado do ato que ela fez a mim, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E tudo que você faz para o Senhor vai lembrar do que você fez no dia da tua aflição, no dia da tua decepção. Ele será a tua força, Ele será a tua saída, Ele será a tua, aleluia, virtude que você precisa. E esse ato da Páscoa, irmãos, aleluia, ele começou lá no livro do Êxodo. Ali, a Bíblia diz que foi a 10ª praga que veio sobre o Egito, aleluia, a morte dos primogênitos, queria passar ali pelo Egito, aleluia. A Bíblia diz que Deus agora dá uma ordem a Moisés, o líder que era o libertador de Israel, que era para eles, aleluia, pegar um cordeiro, aleluia, e sacrificar aquele cordeiro, aleluia, e o sangue daquele cordeiro, eles iriam passar nos umbrais das portas ali e das janelas, porque a morte ia passar pelo Egito, e os primogênitos iriam morrer, mas a casa que estivesse marcada, o sangue do cordeiro, aleluia, a morte ia pular aquela casa, aleluia. Você sabe por que você está aqui nesta manhã? Porque o sangue do cordeiro cercou a tua casa, e a morte pulou a tua casa, porque o sangue do cordeiro te guarda, o sangue do cordeiro te protege, o sangue do cordeiro te dá vida, aleluia. Mas a casa que não tinha o sangue, aleluia, lavandai a séria, aleluia, a morte chegou. Por isso é bom ter o sangue do Cordeiro na nossa casa, aleluia. Alguém aqui tem o sangue do Cordeiro na sua casa, aleluia. Não deixa faltar o sangue do Cordeiro na sua casa, porque o sangue é vida, o sangue é livramento, o sangue é salvação, aleluia. O sangue é cura. Oh, glória a Deus, aleluia. Que graça desta manhã maravilhosa. Aleluia. Por isso que tem um texto, esse texto de Êxodo 12 fala da libertação do povo de Israel. Ali foi passada uma ordenança de Deus da parte de Moisés para eles, para que eles viessem sacrificar o cordeiro. Esse cordeiro, ele tinha que ter 1 ano de vida, e ele tinha que ser puro, irmãos. Aqui já está indicando, aleluia, aqui já está dando a direção que o cordeiro é Cristo, aleluia. Tem que ser puro, não pode ser manchado, não pode ser machucado, não pode ter sarna, não pode ter doença, tem que ser puro. É o único sacrifício puro, vivo e santo, foi o cordeiro vivo, que foi lá na cruz do Calvário, sacrificado pelos nossos pecados, aleluia. Meu Deus, E a Bíblia diz que, aleluia, ali eles já estavam prestes a sair do Egito, e eles fizeram esse ato, essa celebração meio que às pressas. E a Bíblia diz que a ordenança era esta: era matar o cordeiro, pegar o seu sangue, passar nos umbrais da porta e pegar ervas amargas, pegar, aleluia, pão asmos,
Porque o pão não pode ter fermento, o pão já fala da palavra. Aleluia. A palavra não tem fermento. Aleluia. A palavra do Deus vivo não tem fermento, não tem cura, não tem sujeira, não tem mancha, não tem, aleluia, variação de qualquer coisa ruim. Ela é fiel, ela é verdadeira, ela é santa, aleluia. E tinha que ser puro, irmãos, aleluia. Aquele ato que eles iriam fazer, aquela celebração, teria que ser uma celebração pura. Ervas amargas, aleluia, para lembrar o tempo que eles sofreram no Egito. Ervas amargas é para lembrar do que o nosso Senhor passou por nós. É para celebrar a libertação do povo hebreu do Egito e para celebrar também em memória de Cristo, Cordeiro vivo santo, que foi sacrificado por nós. Aleluia. Foi por isso, irmãos, aleluia, que o Senhor falou que eles tinham que comer um pão sem fermento, e a casa não podia ter nenhum fermento, irmãos. A casa tinha que ter um pão sem fermento. Por isso que nós falamos, a palavra de Deus, ela não pode, irmãos, ter fermento. Quantas palavras sendo pregadas por aí cheias de fermento, irmãos? As pessoas estão recebendo maldição, achando que está recebendo bênção. Mas quando a palavra não tem fermento, aleluia, ela tem o Espírito Santo, ela tem a graça, ela tem o sangue do Cordeiro, aleluia. Aí você vê o efeito da palavra, ela cura, ela liberta, ela transforma, ela renova, ela salva, ela livra, ela abençoa, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz, irmãos, aleluia, que eles tinham que comer o pão sem fermento. Eles tinham que beber dessa erva amarga, irmãos. Meu Deus. Eles faziam essa erva amarga. Tinham que participar da celebração que eles faziam. É uma das celebrações mais antigas que tem do povo judaico, do povo hebreu ou do povo israelita. É essa Páscoa que eles celebravam. E a Bíblia diz que o cordeiro, irmãos, ele tinha que ser assado, aleluia, ele tinha que ser assado e os ossos dele não podiam quebrar, sabia disso? Aí você vai ver que a própria Bíblia ela fala disso, que o cordeiro vivo que foi sacrificado não quebrava os ossos dele. Então tudo aponta, irmãos, a Bíblia, para quem estuda ela, aponta para Cristo, aleluia. Esse cordeiro já estava falando de Cristo, irmãos, aleluia, que ele viria resgatar o povo perdido, que ele viria, irmãos, perdoar o pecado dos arrependidos, aleluia. Louvado seja Deus, ele é cordeiro, irmãos, aleluia, e ele veio tirar o pecado do mundo. A Bíblia diz que agora Jesus, irmãos, aleluia, ele está, aleluia, aqui para celebrar também este ato tão importante na vida do povo hebreu, do povo judeu, aleluia. E a Bíblia diz que os seus discípulos, irmãos, estavam ali com Jesus, aleluia. E a Bíblia diz que os discípulos perguntaram para Jesus, como já estava próximo a Páscoa, eles foram falar para Jesus: mestre, aonde vamos fazer os preparativos para a Páscoa? Porque isso aqui era, irmãos, um ritual que eles sempre tinham que estar fazendo, todo ano. Eles tinham que estar celebrando esse ritual. Aleluia, louvado seja Deus. E Jesus, ele instruiu eles, falou: olha, vocês vão na cidade e vocês vão acompanhar um homem que ele vai estar com um cântaro na cabeça, um cântaro de água. Olha para você ver que maravilhoso. Jesus, sem eles presenciar aquele cenário, o Senhor já estava dando a direção para eles. Aleluia. Aleluia.
Eu quero dizer para você que você não pode seguir quem não tem nada, irmãos. Tem pessoas que têm um cântaro, tem a vasilha, tem o vasilhame, tem a lamparina, mas não tem nada dentro, aleluia. Esses um aí não serve não, irmãos. Você vai ficar vazio também. Mas serve aqueles que têm água. Aquele que tem água para te ajudar a abastecer a sua alma, a saciar a tua sede, aleluia. Por isso a água é importante. A água é a palavra. A água é a presença do Todo-Poderoso. A água, meus irmãos, alimenta a nossa alma, aleluia. Então ande, procure seguir, aleluia, aqueles que têm água da vida para te dar, para te oferecer, aleluia. Quantas pessoas morrendo de sede no caminho, porque anda com pessoas que estão vazias, mas anda com aqueles que têm água, e você não vai, aleluia, passar sede, passar fome, mas vai ter água para saciar a tua sede, aleluia. E a Bíblia diz que eles seguiram. Jesus falou, o lugar que ele entrar, chega lá e fala com o dono daquela propriedade, daquela casa. O Senhor nos enviou aqui perguntando: aonde vai celebrar a Páscoa? Nós vamos celebrar a Páscoa. E ele falou: olha, está aqui um cenáculo, já estava preparado. Porque o Senhor nunca anda desprevenido. Ele sempre anda preparado, sabia disso? Ele sempre vai levantar alguém para te ajudar. Ele sempre vai levantar alguém capaz para estender a mão para você, aleluia. Por isso é importante você permanecer com Ele na obediência, sendo fiel a Ele. E Ele também vai te honrar, Ele também vai te abençoar, e você vai regozijar de alegria. Aleluia, louvado seja Deus. A Bíblia diz que eles entraram ali naquele cenáculo, aleluia. E a Bíblia diz que o Senhor estava celebrando a Páscoa. E a Bíblia diz que o Senhor começou ali a conversar com eles naquela celebração. Ele falou: olha, um de vós há de me trair. Aí entrou uma dúvida na mente das pessoas: mas quem? Eu? Quem que é? Aí o Senhor falou: aquele que molhar o pão, um bocado de pão no prato comigo, esse vai ser o que vai me trair. Aí Judas, aí eles ficaram sabendo quem era. Por isso, irmãos, nós precisamos buscar isso de Deus, as revelações de Deus. Por isso que nós temos que viver uma vida espiritual, para que nós possamos, no meio da dúvida, todo mundo ficou com dúvidas. Nós também temos dúvida, mas nós temos que ter a resposta de Deus, porque Ele é a nossa resposta. Ele é a nossa saída. Aleluia. Quando você busca nele, Ele te abre o caminho, Ele te abre a sua mente, Ele te dá a direção, e você não vai ficar confundido. Porque imagina ali a confusão que deu no meio deles. Um falando para o outro: quem que é? Sou eu, Senhor? Por isso esclareceremos as nossas dúvidas no Senhor, orando a Deus, buscando, perguntando: Senhor, por que está acontecendo? Para que está acontecendo isso? Qual é o motivo? Me dá a direção, fala comigo. Senhor, me mostra. E Ele vai te mostrar, pode ter certeza disso. Ele vai te dar sonhos, Ele vai te dar visões, Ele vai te dar na hora das situações. Eu falo para os irmãos que Deus, Ele sempre abre a nossa mente, abre a nossa visão. Teve uma certa feita que eu estava indo pregar lá no Világio Campestre, era perto ali das 6 e pouco da noite, e eu estava me preparando para ir para o culto pregar. Eu estava escovando o dente, daqui a pouco Deus me deu uma visão com um revólver na minha casa. Eu falei: meu Deus, o que é isso?
Falei, Senhor, não sei para quem que é isso, mas corta esse laço aí, Senhor. Ele mostra, Deus. Deus já me mostrou muitas coisas em visão. E eu não sabia para quem que era aquilo, irmãos. Quando eu cheguei no culto para pregar, eu já orei, já fui repreendendo aquilo. Porque quando Deus mostra algo para você, não é para você sair falando para as pessoas. É para você orar. Vai buscar, entra no seu quarto, pede a proteção dele, pede o livramento, seja para quem for. E quando eu cheguei lá, peguei, falei com o pastor, eu quero fazer um clamor aqui, porque Deus me deu uma visão assim, um revólver na minha cara. Parecia que estava aqui assim, irmão. Eu falei, meu Deus, o que é isso? E aí eu acabei de orar e falei com o pastor, e clamamos, a igreja clamou por livramento. Aí o pastor, quando pegou o microfone, ele falou, irmão, hoje Deus me deu um grande livramento. Aleluia. Já era exatamente naquela hora que Deus tinha me dado a visão. E esse livramento Deus deu para esse pastor Guaraci. Foi uns caras lá, puseram a arma na cara dele para assaltar ele. E o Senhor livrou ele da morte. Tá vendo? Você não sabe o que você vai enfrentar no caminho, mas peça sempre a proteção de Deus. Tudo que você for fazer, diga para o Senhor, Senhor, que eu seja bendito ao sair e ao entrar. Que a tua bênção, a tua proteção esteja comigo. E Ele vai te guardar, Ele vai te abençoar, Ele vai te livrar. E esse texto ao qual os discípulos, irmãos, eles ficaram em dúvida, mas aqui já era o Senhor cumprindo mais uma celebração, uma festa que os judeus tinham costume de fazer, porque eles tinham saído do Egito. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E eles tinham que lembrar, irmãos, aleluia, de como foi ruim a vida que eles tiveram lá. Debaixo de jugo, debaixo de dor, debaixo de sofrimento. E quantas pessoas hoje que saem do mundo, mas o mundo não sai dele. Verdade, Deus. O Egito precisa sair de nós. Aleluia. Para que nós possamos celebrar, irmãos, aleluia, uma festa, uma adoração ao Senhor, aceitável pelo Senhor. Aleluia. Por isso hoje eu entendo, quando o Senhor se apresenta ali a Moisés, Ele fala isso para Moisés. Moisés, aleluia, tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar que tu pisas é santo, Moisés. Eu entendo que Moisés trazia algo do Egito, Moisés trazia algo do mundo, irmãos, aleluia, e ele tinha que se livrar daquilo, aleluia. A igreja não pode ter compactuação com as coisas do mundo, a igreja tem que compactuar com a graça de Deus, com a unção de Deus, com a presença do Espírito Santo de Deus, aleluia. Aleluia. Senhor, aleluia. E a Bíblia diz, aleluia, que era uma festa que eles fizeram. Aleluia. A passagem, irmãos, uma das 3 grandes festas, comemoração do êxodo e da libertação dos israelitas do Egito. Aleluia. Louvado seja Deus, pois asmos, ervas amargas e o cordeiro para recordação do sacrifício, pão sem fermento da pureza e as ervas amargas da servidão a servidão amarga do Egito. Aleluia. Não esqueça de onde você veio, para que você não torne para lá. Verdade, Deus. Egito, nunca mais. Agora é Canaã celestial. Aleluia. É vida nova, é liberdade, aleluia. O que o Senhor tem para você, Israel, é liberdade, é salvação, é gozo no Espírito, aleluia. Louvado seja Deus, aleluia. João 18:39, irmão, diz assim:
é costume entre vós que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Pilatos aqui, irmãos, eles estavam celebrando a Páscoa. E ali era costume soltar um preso nessa festa, para eles festejar ainda mais. Quem que eles queriam que soltasse? É uma pergunta que Pilatos fez ao povo. E o povo escolheu o ladrão, o assassino, o corrupto, o trapaceiro. Mas o cordeiro vivo, o cordeiro justo, aquele que é a própria justiça de verdade, que nós estamos vivendo uma justiça de mentira na terra, mas a justiça de Deus está imperando em tudo, irmãos. Nada passa despercebido diante dele, porque a justiça dele não é corrompível. A justiça do homem é corrompível, mas a justiça de Deus é perpétua, aleluia. Ela não faz curva, ela não muda com o tempo, aleluia. A justiça do homem é comprada com dinheiro, mas a justiça de Deus, ela é conquistada com obediência, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E eles escolheram o bandido Barrabás, né? Mas eu vejo que tudo tinha que acontecer, irmãos. Aquele cordeiro já tinha sido preparado pelo Pai, porque era o único sacrifício vivo. Você vê que na antiguidade eles faziam muitos sacrifícios de touro, né? Matava touro, matava bode, matava tantos animais. Era um derramamento de sangue absurdo que tinha naquela época. Mas nada disso estava agradando a Deus. Aí o Senhor falou: agora eu vou fazer um sacrifício verdadeiro, santo, puro. Eu vou oferecer o meu filho, o cordeiro vivo, para tirar o pecado do mundo. Aleluia. E a Bíblia diz que condenaram o Senhor porque não fez o que o ser humano queria, que o ser humano se agradasse. O ser humano parece que não guarda a verdade, né, irmãos? Tem alguns que amam a verdade, mas tem muitos que odeiam a verdade, porque vivem na mentira, vivem no engano. Então, quando Deus levanta um homem e uma mulher que prega a verdade, eles são alvo do inimigo. Porque o inimigo, a Bíblia diz que ele é o pai da mentira, irmãos. E ele mente desde o início de tudo. Então a verdade vem para combater a mentira. E hoje muitos não gostam que a verdade seja pregada, mas eles gostam ou não gostam, a verdade vai ser pregada. E o nome do Senhor vai ser glorificado. E a verdade vai libertar os que aceitar a verdade. E os que não aceitar vai ter a condenação futura, irmãos. Aleluia. É uma condição que o Senhor nos deu e nós não podemos fugir dela. Aleluia. Ou eu aceito e ganho a vida com o Senhor eterna, ou eu perco a vida eterna e ganho a condenação eterna com o diabo e seus anjos. Aleluia. E a Bíblia diz que foi uma celebração que o cordeiro foi julgado de forma injusta, né? Fora da lei, porque a lei aqui estava tudo corrompida, não é isso? Para que a lei seja estabelecida, tem que ter uma audiência, tem que ter as testemunhas a favor e contra, não é isso? Tem que ter o juiz, tem que ter os advogados, não é isso? Mas esse julgamento aqui foi fora da lei. O julgamento de Cristo foi fora da lei. Meu Deus. Foi condenado sem motivo. Blasfemou. Meu Deus. É blasfêmia o que ele fala. Como que a verdade vai mentir, irmãos? A verdade não tem como ela mentir.
A verdade, ela só fala a verdade. E o Cristo é a própria palavra. Aleluia. Verdadeira. E ele foi condenado, o Cordeiro vivo, que foi sacrificado por nós. Aleluia. Glória a Deus nas alturas. Aleluia. Aleluia. A Bíblia diz aqui no Êxodo 12, irmãos, 21. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel, e lhes disse: escolhei e tomai cordeiros segundo as vossas famílias, e imolai a Páscoa. Em 1 Pedro, irmãos, capítulo 1, versículo 19: mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, aleluia. A Bíblia diz em Isaías, capítulo 53, versículo 3, 4 e 5, irmãos, que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aleluia. O cordeiro vivo, a Bíblia diz que Isaías descreve falando, ele foi como um cordeiro mudo ao matadouro. Ele não abriu a sua boca, aleluia. Ele se entregou, irmãos, aleluia, de livre e espontânea vontade. Ele não reclamou, ele não deu cabeçada, ele não voltou para trás, mas o alvo dele era a cruz, o alvo dele era salvar os perdidos, aleluia. Ele cumpriu o propósito do Pai, aleluia. Ele disse: Pai, aleluia, nas tuas mãos eu entrego meu espírito, aleluia, porque a morte não tem poder sobre ele, a vida dele estava nas mãos do Pai, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito, santo e agradável Deus é o nosso Senhor, aleluia. Páscoa é uma cerimônia, irmãos, da escravidão, de 450 anos debaixo do jugo dos faraós. Aleluia. O cordeiro era puro, sem preceito, não podia ter seus ossos quebrados. Palavra viva, pesarmos, aleluia, quer dizer pular. Eles deveriam matar um cordeiro e passar o sangue na verga das portas e janelas. O anjo da morte passaria e mataria todos os primogênitos do Egito, mas pouparia a casa que tinha a marca do sangue do cordeiro. A palavra pensar veio a palavra Páscoa. Ali que começou, irmãos, a Páscoa a ser celebrada no Egito. A Páscoa acontecia no calendário judaico, irmãos, sempre no dia 14 no mês de Nissan, ou Abib. Esse mês corresponde ao nosso março e abril, irmãos. É o calendário judaico, é o primeiro mês do ano no calendário judaico. Pelo calendário judaico, no começo do ano era a data que os hebreus saíram do Egito. Hoje a Páscoa simboliza nossa liberdade da escravidão, do pecado e da morte, através da ressurreição de Cristo. Nós não precisamos mais cumprir aquele ato dos judeus, irmãos, dos hebreus que saíram do Egito. Hoje nós comemoramos a Santa Ceia em memória do Cordeiro vivo. Por isso que a ceia hoje ela é celebrada para memória de Cristo, do Cordeiro vivo que foi sacrificado por nós. E hoje nós temos esse privilégio de comer do corpo do Cordeiro vivo e beber do sangue do Cordeiro vivo.
Isso é para quem tem fé. Isso é para quem crê. Porque tem muitas pessoas que crê, falam que não precisa nada disso. Isso aí são pessoas que não conhecem a verdade e ainda estão presas no Egito. Mas quando nós conhecemos a verdade, nós aceitamos ela e se sujeitamos diante dela. Aleluia. E o Cordeiro hoje é Cristo, irmãos. Ele não está mais morto, mas ele está vivo. Ele ressuscitou o terceiro dia e ele está à destra de Deus Pai. E ele, num abrir e piscar de olhos, ele virá buscar uma igreja que está esperando a volta dele. Aleluia. Louvado seja Deus. Já estou terminando, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Quando você celebrar a Páscoa, lembre-se que ela é uma mensagem do amor e salvação focada em Cristo Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu quero deixar essa palavra no coração da igreja. Aleluia. Que você tome posse hoje, aleluia, da sua vida com Deus.